o Solution Selling, ele já é uma abordagem assim que a gente fala lá de início dos anos 90 também, evoluiu mais para venda de solução, muito para venda de software e consultoria também, vendas complexas, ok? Mas ele é muito forte no mercado de tecnologia. E eu acabei conhecendo, dos primeiros momentos que eu conheci essa metodologia foi na Microsoft, ok? Deixa eu passar, então, dando uma palhinha para vocês aqui do meu histórico, da onde que vem meu conhecimento também de venda de soluções. Tá? Estou no mercado desde a época da reserva de mercado, lá em 89, sempre trabalhando com venda de software. Né? Abri a filial da Microsoft no Rio Grande do Sul, em 96, saí em 2001 para entrar num negócio de venda de software também, com Business Intelligence. Depois montei a minha consultoria para empresas de tecnologia, também fazendo planejamento de marketing, vendas. Voltei para o mercado, para a SAP, onde foi minha grande escola de engenharia de valor. Venda do RP completo para médias e grandes empresas. Passei pela Oracle, na IBM tive a oportunidade de trabalhar com Information Management, que é todo o ciclo de vida do dado. Na TOTUS, saí da IBM e fui para a TOTUS para ajudar a montar uma área de grandes corporações. Saí da TOTUS, dei uma mergulhada no mercado de startup, me atualizei com relação ao marketing digital. Então, esse conteúdo que vocês vão ver, ele tem uma pegada também atual com marketing digital. Eu vou explicar para vocês. Tá? Eu vou tirar aqui, dar um mute. Um pouquinho. Só pedir para o pessoal para colocar no mudo, tá? Que aí nos ajuda aqui. Tá? Bom, no ano passado, eu estava na Resultados Digitais como diretor de vendas, estava com uma equipe lá de quase 50, 60 pessoas, e saí de lá e voltei com a minha consultoria, que é a Sales Coaching. Tá? Tenho 3 livros publicados, o Mentoring Startup foi em 2017, e agora o Social Selling, eu estou lançando ele já na próxima semana. E aí, se vocês autorizarem no e-mail que vocês divulgarem, eu vou mandar um link para o lançamento do livro que eu fiz junto com a Gabi Gonçalo. Ok? Bom, então vamos lá. O que é o Solution Selling? Solution Selling é um processo de vendas que ele é extremamente testado e utilizado mundialmente. Você mergulha nas dores, que são questões de negócio, tá? Puramente negócio, analisa o mapa de poder, qual é o acesso aos decisores. Isso é muito importante quando a gente está falando de uma venda para grandes corporações ou médias corporações. Você precisa manter o controle da oportunidade, a gestão da oportunidade, fazer o planejamento das ações, o passo a passo, demonstrar o valor do retorno de investimento. Okay? Então, com isso, você tem uma venda de sucesso. Ok? Só ver que tem... diz que o áudio está falhando. Não sei se agora ficou melhor para vocês. Tá? Eu peço que vocês tirem o vídeo. Eu acho que é melhor vocês tirarem o vídeo, que pode melhorar. Agora melhorou, acredito. Tá? Bom, então, avançando, essas atividades mapeadas, elas envolvem ponta a ponta do processo de venda. Toda interação que o vendedor de você, seja o SDR, que está iniciando a venda, o Account Executive, o pré-venda, todas as interações que fazem com o comprador, elas são mapeadas dentro desse processo. Tá? Então, ele ajuda de forma aprofundada, não só o que fazer, mas como fazer. E vocês vão ver esses modelos. Okay? Então, um dos pontos principais dessa metodologia, enfim, é que o cliente está no centro do processo.
ele é o ponto principal. Então, a gente faz a maior base de documentação, de abordagem do processo na perspectiva da jornada de compra do comprador. Tá? O mapa, que vocês vão ver em detalhe, eu vou passar agora, ele dá um passo a passo com vários documentos, então ferramentas, modelos, as técnicas, a gente aprofunda em cada etapa da venda. Tá? Então a gente está falando de uma filosofia que está centrada no cliente, um mapa, um desenho do processo ponta a ponta, com método, com templates. Okay? Então vamos lá, aonde que inicia? Vocês concordam que a gente tem duas alternativas? Ou o cliente está buscando uma solução, ele levantou a mão no seu site, ele chamou vocês ou através do chat do seu website, ou ele baixou algum conteúdo de vocês na internet, numa landing page, ou a outra alternativa, ele não está buscando e você está batendo na porta dele. A princípio, a gente tem essas duas oportunidades. Então, nesse primeiro momento, se ele não está buscando uma oportunidade, você está batendo na porta dele, o que você tem que fazer? Aqui é o momento de prospecção com os SDRs. Você tem que conduzir, fazer um bom planejamento, tá? Entender quem são os interlocutores, e aqui tem uma documentação farta com relação a isso, eu vou mostrar em detalhe para vocês. Eu tenho que fazer um estudo da conta. Qual é o perfil, qual é o momento que o segmento de mercado dessa empresa está passando, né? E a cadeia de dores, que seriam os desafios de negócio. Bom, a partir do momento que eu fiz esse estudo, eu passo para fazer esse estímulo do interesse do prospect, né? De novo, porque eu estou batendo na porta dele. Ele não demonstrou interesse de forma ativa para mim. Então, eu tenho que ter modelos de abordagem por e-mail. Então, eu tenho modelos persuasivos aqui de e-mail que tem uma taxa de resposta maior. Então, tem uma startup que fez o treinamento comigo e eles me falaram que eles aumentaram a taxa de resposta desses e-mails de 5% para 25%. Foi um belo de um aumento só trabalhando o texto dessas mensagens iniciais. Tá? O outro momento, então, que seria o cliente, o comprador entrando em contato com vocês. Então, você não é o primeiro. Então, como é que você vende quando você não foi você que fez a especificação do que o cliente quer? Então, existe uma avaliação dessa oportunidade e das estratégias para segui-las. Né? Aí eu avanço para o momento da qualificação e demonstração. Como é que eu vou ajudar o prospect a reconhecer que ele tem um desafio, que ele tem uma dor? Isso a gente está falando tanto para software quanto para serviço, ok? Então, tem o passo a passo, ele é o momento mais abrangente aqui de documentação e não se preocupe que eu vou entrar em detalhe de cada um. Tá? Bom, a partir do momento, então, que eu fiz essa... Se tem uma instabilidade aqui da internet, vamos ver se volta, acho que agora o som melhorou. Então, a partir do momento que eu fiz essa ajuda do reconhecimento da dor, eu entro num fluxo que é igual para os dois, tanto para a pessoa que está buscando a proposição com vocês, quanto aqueles que vocês forem bater na porta. Então, eu vou avaliar melhor as dores deles, vou aprofundar uma visão de solução. Tá? A partir daí, o que eu vou fazer? Eu tenho que buscar acesso às pessoas de tomada de decisão. Eu não posso ficar somente com uma pessoa como interlocutora. Depois disso, eu passo a fazer o controle do processo de venda. A gente não está falando controlar o comprador, é controlar o processo de venda. Como é que eu faço um plano de avaliação? Um roadmap to close. Quais são as atividades que eu tenho até o fechamento? Dali eu passo para a etapa de proposta e negociação. Como é que eu monto a minha justificativa financeira, o meu retorno de investimento e os critérios de sucesso, ok? Para, no fim, eu conquistar o acordo final com o cliente, onde eu tenho até documentos aqui para ajudar como um passo a passo de negociação. O último ponto, esse daqui eu não vou chegar a detalhar com vocês, tá? Que seria uma parte mais de Customer Success, conforme
Algumas empresas também, elas estão montando mais essa área de depois que foi implantado e você está medindo sucesso, seria uma área de Customer Success. Outros colocam um Account Executive como um farmer. Mas qualquer um deles vai ter esse momento dele voltar o processo para estimular o interesse do prospect em outros pontos, ok? Então, vamos lá. Eu gosto desse comic aqui, essa chart que, claro, todos os comics que vocês vão ver aqui, eles são bem exagerados, né? Mas eu acho que vale para a gente exemplificar, né? O diretor de vendas, o gestor de vendas, perguntando para o vendedor quais eram as dores do cliente e é impressionante como o time de vendas tem muita questão de produto na cabeça, né? Produto. Então, muitas vezes faz essa confusão de que a dor do cliente é não ter o software da empresa ou não ter o serviço da empresa. Okay? Então, vamos lá. Vamos detalhar essas primeiras etapas do processo. Tá? Então, como que eu vou conduzir uma pesquisa e um planejamento para fazer essa prospecção? O objetivo principal é identificar essa dor potencial dele. Tá? Então, muitas vezes vocês viram aí em esporte os comentários, o técnico, enfim, os jogadores falaram que tinham um plano perfeito, só foi mal executado. Então, aqui é crucial para o time de SDS, para o time que faz a prospecção, usar esses templates. Tá? E o que seria a dor? A dor é uma questão de negócio pura do cliente. Tá? Ou as ações da empresa estão em queda por conta de alguma coisa de receita ou margem da empresa. Eles têm um risco, por exemplo, de multa devido a uma exposição ambiental, quedas nas vendas por conta de competição. Quer dizer, nós não estamos falando nada aqui de tecnologia, nós estamos falando de questões de negócio, propriamente, ok? E aqui fica bem claro o exemplo, se vocês lembrarem, assim, eu acredito que mais é o homem que é cobrado pela mulher por ir buscar fazer exames, fazer check-up, mas ele acaba só indo fazer alguma coisa quando tem um susto maior. Quando a gente traça esse paralelo com o cliente, a gente encontra isso também. Sem dor, não tem mudança. Se o SDR está batendo no cliente e realmente não identificou dor nenhuma, por que o cliente vai mudar? Então, esse é um ponto chave no processo. Aqui eu já entro num conteúdo que a metodologia traz. São fornecidos, isso daqui no meu treinamento eu forneço para vocês também, tá? Toda essa documentação já em português, por tipo de segmento de manufatura, bancos, seguradoras, enfim, diversos segmentos e além do segmento, pelo cargo, quais são as dores mais prováveis, ok? Então, isso daqui ajuda muito o seu time a já fazer uma abordagem falando de negócios com os clientes, ok? Então, só voltar a conexão dá uma desestabilizada, mas eu acho que o som deve estar ok agora. Tá? Bom, essa análise do perfil de conta. Aqui eu estou trazendo para vocês um template já preenchido, como exemplo, e vocês têm o template também a ser preenchido. Então, eu dou uma dica, que façam no Google uma consulta por desafios do segmento que você está tentando atender, ok? E a dica 2, deixa eu só dar uma olhada no chat aqui. O áudio está falhando muito. Será que melhorou agora? Está falhando muito, fica meio robótico. Vamos ver, melhorou o áudio. Sem áudio. Você cortou. Estão ouvindo agora? Voltou o áudio ou não? Voltou o áudio? Ok. Bom, vocês
monitoram, me passam pelo chat aqui, eu vou passando para vocês aqui, vendo se melhorou, tá? Então, esse documento do perfil de conta, eu consigo identificar aqui na situação financeira da empresa, que eu posso pegar, se a empresa é de capital aberto, eu consigo ver no site, na parte institucional, na parte de investidores ou assessoria de imprensa. Então, vocês podem conseguir essas informações públicas no site da empresa, se ela for de capital aberto. Na descrição de assuntos da concorrência, eu posso identificar dores também. E a partir do momento que eu tenho entrevistas publicadas, eu consigo ver já o nome das pessoas do mapa de poder. Isso daqui já ajudaria bastante. Então, outro ponto aqui para vocês, não sei se o som melhorou agora. Vou perguntar para vocês. Melhorou o som ou continua falhando? Melhorou, tá? Então, esse daqui é um outro material que vem na metodologia que eu entrego também. É como estão encadeados. Deixa eu ver aqui. Melhorou. Tá? Então, como estão encadeados as dores na empresa conforme os cargos. Então, num primeiro momento, a gente analisando o diretor de TI, ele tem uma dor que ele não consegue fornecer dados das campanhas para o marketing. As informações ou chegam atrasadas, quer dizer, ele não consegue fornecer essa informação. Então, o que acontece com isso? O time de marketing não consegue desenvolver campanhas efetivas para gerar leads de vendas. Por consequência, o time de vendas tem queda nas vendas porque eles não conseguem ter a quantidade de leads suficientes. O diretor financeiro, o que ele enxerga? A redução da lucratividade. Por quê? Porque caíram as vendas. Então, é importante, no momento que a gente tem certo que em torno de 4, 5, 6 pessoas podem participar de uma decisão para aquisição de serviços ou software de vocês, é importante fazer essa análise de impacto dessa cadeia de dores entre os cargos que vocês estão falando. Okay? Então, as ferramentas que são entregues nessa etapa. Eu tenho, como eu falei para vocês, a lista dos principais cargos com as dores, o modelo de perfil de conta também preenchido. Todos os modelos eu tenho template, mais ele preenchido, tá? E o modelo da cadeia de dores. Okay? Então, essa daqui é outra charge também que fica bem estereotipada, né? O vendedor sendo um robô mesmo, né? Chegando para o cliente e com aquela coisa decorada, robótica. Então, como que a gente pode ajudar a trabalhar isso, né? Como é que eu vou estimular o interesse dele, que é a parte vital de vendas, que é essa fase da prospecção. Né? Eu costumo falar para os meus clientes de consultoria, assim, muitas vezes assim, se coloca um SDR com valor de salário até menor do que o time de vendas, como sendo uma evolução, mas se o SDR seu não funciona, se você não consegue ser persuasivo na prospecção, a sua venda vai ferrar. Então, essa questão de prospecção, ela é uma das maiores barreiras daí para o sucesso. Tá? E o que os fatores que mais impactam os profissionais para fazer a prospecção? Muitas vezes eles não sabem até fazer essa definição do que é prospectar. Prospectar é você criar e estimular interesse. Né? Então, não dá para a gente esquecer a filosofia e o cerne, o fundamento da metodologia, que é sem dor não tem mudança. E se isso acontece, por exemplo, se ele não está identificando dor nenhuma e não trabalha uma abordagem de negócio, ele acaba criando mais tensão do que interesse. E o quarto ponto que geralmente acontece é o medo de rejeição. A pessoa tomar muito não e acabar perdendo a energia com isso. Então, se ele não trabalhar esses 3 fatores anteriores, com certeza o quarto, que é o medo da rejeição, vai complicar.
ok? E quais são os diferentes níveis dos compradores? Tá? O primeiro nível que eu posso pegar, o nível 1, esse comprador ele tem uma dor latente, só que ele não está procurando nada e ele, de repente, pode nem saber que ele tem essa dor. Então, vai do SDR conseguir ser persuasivo, falar de determinados segmentos que vocês atuam, que é igual o segmento do comprador, que vocês conhecem o cargo dele e que, eventualmente, ele pode estar sofrendo dessa dor. Tá? O segundo nível, ele admite a dor, tá? Ele está aberto a discutir, tá? Ele tem insatisfação com a solução atual, mas ele não sabe como trabalhar essa solução, ele não tem uma resposta de como endereçar. Okay? E o mais avançado é aquele que já admite a dor, ele sabe que ele tem a responsabilidade para solucionar, e ele já tem uma ideia na cabeça de como solucionar. Então, a gente enfrenta esses 3 níveis aqui de compradores. Tá? As abordagens iniciais de prospecção. No meu curso, eu aprofundo bastante as técnicas para fazer prospecção no LinkedIn e também apresento ferramentas. Uma das ferramentas que vai ser apresentada vai ser o Hamper, até pelo próprio time da Hamper, ok? Então, os meus clientes têm condições especiais com a Hamper, até para a parte de implantação. Tá? É uma ferramenta para fazer a cadência dos e-mails. Então, aqui eu trago um exemplo, um template para fazer essa abordagem inicial de prospecção, que pode ser um e-mail, ou isso daqui ajudar a preparar um call, que eu vou trabalhar a partir das dores pelo cargo, que a gente já setou antes. Então, não só um template, tem vários templates de e-mail persuasivos para vocês usarem. Okay? Além disso, as abordagens iniciais de prospecção, e esse conteúdo, ele é um conteúdo que é chave para vocês terem no playbook de vendas de vocês. Então, a situação, por exemplo, aqui de um VP de vendas, qual a dor dele, as razões que ele tem para mudar, o que ele busca, né? O que foi que a empresa forneceu antes e qual foi o resultado. Então, você coloca um pitch de vendas no time de prospecção, você ajuda com o discurso o time de prospecção. E o time de marketing pode ajudar a preencher esse conteúdo. Okay? Então, mais um conteúdo para ajudar na prospecção, isso daqui também é um dos exercícios do meu curso, essa proposição de valor inicial. Você está fazendo uma suposição. Okay? Você não está dizendo que o cliente vai ganhar, vai aumentar 10% ao ano. Existe a chance dele fazer isso, porque a gente já conseguiu em outros clientes. Tá? Mas como você monta esse discurso para colocar no dia a dia do SDR. Tá? Então, esse modelo de proposição de valor, isso daqui ajuda, vocês não imaginam quanto ajuda de colocar discurso de negócio para o time de vendas. Okay? Então, se você não é o primeiro de vendas, você não montou a especificação, os requerimentos, tá? Aqui na metodologia, a sugestão é que você faça uma qualificação. Tá? Por quê? Porque às vezes você vai fazer um mega do investimento e o cliente, de repente, quer usar você para conseguir uma outra proposta, conseguir preço, ou só quer aprender com você. Então, aqui é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Então, você pode fazer um investimento para mudar a resposta de todas essas perguntas, exceto a segunda. Se o cliente não é sério, se você já tem um histórico de feedback até de outras empresas falando desse cliente, eu recomendo você a não seguir com a oportunidade. Eu vou mostrar para vocês aqui depois o conteúdo, o template para fazer a qualificação da oportunidade. Tá? Então, as ferramentas para essa etapa que são entregues. Os modelos de abordagem por e-mail, abordagem por telefone, como eu preparo o meu call, conforme o cargo, conforme o segmento da empresa, como que eu preparo os conteúdos de caso de referência para o pessoal conseguir falar com mais propriedade do que foram feitos nos clientes que já foram entregues, o modelo de proposta de valor inicial também, e aqui a avaliação da oportunidade que eu falei para vocês. Tá? Então, se vocês
respondem aqui uma série de questões como não, é bem provável que não vale a pena vocês seguirem com a oportunidade. E para ajudá-los também, quais são as estratégias competitivas que vocês podem adotar desse cliente que chegou sem vocês terem feito a especificação. Esse material é muito legal. Tá? Então, avançando, mais uma charge aí para vocês, né? Quando o cliente compartilha o que ele tem de ideia, de solução, às vezes ele está entregando ouro aí e não vale a pena a gente partir para posicionar a nossa solução sem antes ouvir o que o cliente tem ideia para solucionar o problema dele. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente acaba posicionando a nossa solução antes de ouvir o que o cliente imagina que é a solução. Então, agora a gente avança para a parte de qualificação e demonstração, ok? Então, essa etapa, depois de você já ter identificado também as dores, tá? Os desafios em conquistar a confiança do cliente. E isso exige uma abordagem mais estruturada, aquilo que eu falei para vocês de um investimento no SDR. Tá? Então, essa pessoa que vai liderar o call, ou vai fazer essa primeira conversa de vendas, ela tem que passar muito essa confiança de que vocês dominam o segmento de mercado do cliente, já fizeram implantações em empresas do mesmo porte dele, que vocês conhecem, ok? E essa confiança, ela vem de essa somatória de sinceridade mais competência. Então, aqui faço a provocação para vocês de quanto realmente que os vendedores, os SDRs de vocês conhecem sobre o segmento de mercado do cliente. Né? Você conhece dos indicadores de desempenho que o seu cliente é medido, né? O cenário de mercado que essa empresa está inserida. Muitas vezes não quer dizer que você fez uma pesquisa sobre o segmento de varejo, ok? E no meu curso eu dou um exemplo claro disso do Magazine Luiza. Então eu detalho isso do varejo. O varejo hoje no Brasil ele sofre com inadimplência, as empresas estão buscando melhorar o marketing digital, não ter diferença, de certa forma, entre o offline e o digital. Elas estão passando por essa transformação digital. Se você for bater na porta do Magazine Luiza hoje com esse discurso, você vai dar com os burros na água, como a gente diz. Por quê? Porque eles já fizeram essa lição de casa do marketing digital, eles estão crescendo, estão com margem. A única conversa que eu acredito que eles aceitam hoje lá é com relação à logística e como vocês ajudam eles a crescer mais rápido. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, com a abordagem que a gente tem com relação ao geral do segmento e a situação específica da empresa, a situação de negócio dela. Tá? Eu não vou entrar no mérito aqui da questão de autoridade, eu só dei uma palhinha para vocês, mas existe essa convenção social que o comprador ele tem alta autoridade e alto valor social, e o vendedor ele tem baixa autoridade e baixo valor social. É uma coisa que a gente tem que ajudar muito o nosso time de vendas com esse conhecimento de mercado, com essa competência e com processos bem desenhados. Okay? Isso vai ajudar a passar a confiança para o cliente. Esse roteiro que eu vou falar agora nos próximos slides, o roteiro de alinhamento estratégico, esse daqui é o maior, de certa forma, é o playbook de vendas de vocês. Vocês preenchendo esse documento, esse template, vocês terão um playbook de venda de vocês. São 7 principais passos. Como você conquista a confiança e o rapport com o cliente. Você preparou, estabeleceu os objetivos do call. Você conduziu o cliente a admitir a dor. Desenvolveu as necessidades, quer dizer, formatou uma solução. Você buscou o de acordo para seguir com o projeto. Estabeleceu essas habilidades do cliente para comprar, fez o planejamento e negociou, conquistou o plano. Okay? Agora eu vou mostrar para vocês como. Esse daqui é o passo a passo desse documento do roteiro de alinhamento, que eu reforço para vocês. Isso daqui preenchido, vocês têm o playbook de vendas da empresa de vocês. Eu trago uma série de perguntas aqui de texto que vocês podem ajudar a popular esse documento.
desde a fase inicial que o SDR vai utilizar para fazer o call, para os primeiros e-mails, como é que ele faz a abordagem da ligação, o primeiro quebra-gelo ou não, as conclusões que ele tirou da apresentação e por aí vai, ok? O terceiro passo, que é aquele de fazer a dor ser admitida, eu vou detalhar um pouco melhor para vocês, agora eu só quero dar um pano de fundo do que é o roteiro do alinhamento estratégico. Então aqui eu tenho também o passo a passo, as perguntas para você fazer, descobrir quais são as dores. O passo 4, que você vai montar uma visão da solução com o cliente. Todos esses passos aqui eu vou detalhar mais para frente agora nos próximos slides. De novo, eu só estou dando um pano de fundo para vocês com relação à metodologia, ok? Então, essa ferramenta que eu tenho nesse capítulo da metodologia é, de certa forma, o playbook de vendas de vocês, ok? Então, vamos lá, vamos passar aqui. Vale reforçar, como o mantra, no pain, no change. Então, se não tem dor, você não vai conseguir evoluir com o cliente, tá? E se você não ajudou a criar a visão de solução, você vai ser somente mais um vendedor. Então, eu trabalho bastante a questão de negócio, nessa nova postura do time de vendas, para que o vendedor seja um vendedor de insights, ele não seja um vendedor de produto. A gente tem que levar para o cliente realmente inovação, ideias, insights de negócio. Tá? Isso é muito importante. Mas então, de que forma que a gente pode fazer isso, né? E que erros a gente pode cometer nesse meio do caminho? Se o vendedor ele pula algumas etapas, o que pode acontecer? Você pode até vender, mas você tem risco de churn, ok? Então, se tanto o vendedor quanto o comprador, se eles ficaram, de certa forma, muito superficial em entender o problema, entender o negócio, você pode ter problema na implantação. Isso daí é um erro, né? E que às vezes acaba sofrendo mais a empresa que vendeu, porque é a palavra do cliente contra a palavra da empresa que vendeu. E vocês, para quem trabalha com projeto, sabe o ônus que é isso, né? Depois que você já estimou o projeto, precificou, você tomar uma invertida dessa lá na frente, né? Quando o vendedor pula etapa, ou ele reduz essa criação de visão também, tá? Ele pode setar expectativas que não são corretas, né? Então, isso daí é um ponto de muita atenção nesse momento que a gente está montando a solução. Qual é a dica? Antes de você receitar alguma coisa, a gente tem que fazer uma análise mais profunda. A gente tem que balizar, identificar com o cliente, não só com uma área, mas com todas as áreas que são envolvidas. E eu vou dar um método agora para vocês, que é esse framework, que você trabalha 3 tipos de perguntas. As perguntas abertas de controle e confirmação, e nas áreas, como é que você faz o diagnóstico da razão que ele tem da dor, o impacto e quais são as habilidades necessárias para ele evoluir. Então, deixa eu mostrar para vocês. As perguntas abertas é que vão dar mais... Deixa eu perguntar para vocês que eu estou falando aqui, vamos ver se o som está bom. Se o som está ok. Para vocês está ok, tá sim? Então beleza. As perguntas abertas, elas ajudam a influenciar o cliente para ele vir para o jogo para falar. Tá? Então, ele vai responder com a experiência dele, com conhecimento, quais são os pontos de preocupação e vão dar, de certa forma, o direito a você a ir para as perguntas de controle. As perguntas de controle também podem ser chamadas de perguntas de sondagem. Tá? Está todo mundo, o som está ok. Tá? Então, a partir do momento que eu fiz perguntas abertas, e eu vou mostrar para vocês o que é o tipo de pergunta de cada um, eu tenho exemplos, tá? Eu vou evoluindo, vou para o controle para fazer a sondagem e depois eu confirmo. Okay? Então, vamos pegar alguns exemplos aqui de perguntas abertas. Né? Então, com o tempo de inatividade do sistema, afeta suas vendas e iniciativas de marketing?
Veja que eu não estou perguntando qual é a profundidade, eu não estou perguntando números para ele, eu só estou perguntando coisas um pouco mais simples que está no dia a dia dele para ele vir para o jogo para responder, né? Outro ponto, quem mais está envolvido com esse problema? Ele falou, a área de vendas também está, a área de tecnologia, pô, ok. Quando eu vou para a pergunta de controle ou de sondagem, eu já começo a explorar um pouco mais e posso chegar até nas quantidades, né? Você tentou resolver o número crescente de atrasos nessa expedição aos clientes, então eu já estou sondando. A confirmação, o nome fica muito claro aqui. Eu vou recapitular o que eu fiz de pergunta que ele respondeu, o que eu sondei e o meu entendimento. No momento que eu faço isso seguido, eu estou recebendo sim do cliente. Então é muito importante, isso faz parte de um closing também, é uma estratégia de fechamento, tá? Então o fechamento não é só aquele ponto no final da venda que eu vou bater o martelo, são esses vários sims que eu vou conseguindo durante as apresentações, enfim, durante o ciclo de venda. Então eu confirmo no final, é esse o entendimento que eu tive, está correto? Bom, então ok. Quando eu vou para as áreas de exploração, eu tenho 3 áreas. As razões, né, que você vai tentar explorar, compreender os fatores que estão levando ele a fazer isso. Você vai explorar o impacto, que é a quantidade, quer dizer, qual é o volume de dor que ele tem, quer dizer, se caiu a receita, quanto caiu a receita, se ele precisa aumentar o faturamento dele, em quanto que é isso. E visualizar as capacidades que são as habilidades, o que precisa, a visão de ação que precisa para montar essa solução. Então, vamos lá. O que seriam razões, né? Você tentou resolver isso daí no passado dos atrasos da expedição? Fiz a pergunta aberta para ele e estou perguntando sobre a razão. Tá? Quanto que isso vai contribuir para o problema? Então, eu não vou entrar no mérito de todas essas perguntas aqui, porque na metodologia isso daqui traz vários exemplos para cada etapa. Tá? Eu vou trabalhar um pouco mais com vocês aqui no exemplo dos 9 blocks, que é o seguinte. Tá? Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Eu vou passar agora aqui com... Se vocês conseguem ver o mouse... Se vocês estão conseguindo ver, eu mexer o mouse aqui, tá? Ok. Então, essa figura aqui do 9 blocks, ela é analisada da seguinte forma. Eu tenho as etapas aqui, que eu sigo as perguntas abertas de controle e confirmação para as razões do diagnóstico, entendeu? Então, eu tenho no primeiro momento... Você pode me falar sobre, então eu dou uma pergunta aberta para ele vir para o jogo. Então isso é porque você está causando, você está com um aumento de ordens, de pedidos que precisam entrar e não tem vendedores suficientes para, de repente, atender isso. E não tem tecnologia para isso. Aí na confirmação você vai e fala, pelo que eu entendi, você me falou isso, 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 puto, beleza. Aí você vai para explorar qual é o impacto disso, o volume, né? Que outras pessoas, de repente, estão sofrendo com isso. Então, se eu sair daqui do 9 Blocks e vir para cá, vocês vão entender a partir do momento que eu tenho o template preenchido. Eu tenho várias questões dessas daqui que já estão preenchidas. E, de novo, por dor, esse caso aqui, o não atingimento de metas de receitas em novas contas. Esse daqui é um VP de vendas que está sendo entrevistado, que está sendo abordado, e uma empresa do setor fabril. Então, a ideia de solução da empresa que está vendendo é vender um e-commerce. E essa empresa não tem um e-commerce ainda. Então, ela sofre porque não tem uma automação para essa entrada dos pedidos. Ok? Então, como é que está sendo essa exploração? O pessoal de vendas passa muito tempo se dedicando só com aquela entrada dos pedidos que são de base instalada, nas contas existentes, né? O que essa dor está causando? As metas estão sendo atingidas, não estão sendo atingidas? E depois você vai para a capacidade, que é o quê? Aí você já está posicionando a sua solução, né? Quando ele quer colocar pedido, se os seus clientes, se eles tivessem como olhar o estoque, confirmar o pedido pela internet, você acha que isso soluciona o seu problema?
Então, a gente está cobrindo aqui tanto as perguntas abertas de sondagem e confirmação em todo o processo. Vocês podem achar, pô, mas isso pode ficar meio complicado se eu não tenho uma venda, de repente, tão complexa. Você pode ficar só no nível de razões do diagnóstico para fazer a sua venda se ela não é tão complexa. Não precisa pegar todas essas etapas aqui, ok? Não sei se vocês querem colocar alguma dúvida sobre essa parte do processo. Ou eu avanço. Posso avançar? Vamos lá. Eu vou avançar, então. Bom, aqui as ferramentas que eu tenho para essa etapa. O Nineblocks, que eu mostrei para vocês, e com exemplos de preenchimentos da planilha de dores. Então, isso daqui ajuda muito o setor de vendas de vocês, porque ele é um playbook de vendas completo, não só para o SDR, mas para o Account Executive também. Tá? Bom, avançando, acho que vale reforçar aquele slide que eu mostrei anteriormente, lá daquela questão da convenção social, né? Que o comprador ele tem alto poder, autoridade, e o vendedor tem baixa autoridade, né? Então, muitas vezes o vendedor até exagera na forma como ele vai buscar essa autoridade. Como é que eu ganho acesso ao poder? Tá? É claro que essa apresentação, estou fazendo um webinário que ele é bem superficial diante da metodologia, como implementar ela, né? E vocês levassem isso em consideração. Eu peguei um slide de uma apresentação de uma executiva do LinkedIn que eu vi no final de semana passado, tá? E ela mostra aqui que tecnologia em nuvem, por exemplo, tá? Quase 5 departamentos se envolvem no processo de decisão de compra. Tá? Tem também tecnologia, computadores e rede 3.7. Olha, eu não tenho nenhum aqui que não baixe de 3 departamentos. Se você colocar uma ou duas pessoas dentro de cada departamento, com certeza você está falando de uma decisão em colegiado de 5, 6 pessoas, que dirá se não tem até umas 10 pessoas. Então, como é que eu consigo acesso com mais pessoas? Muitas vezes o pessoal de software reclama que fica só na área de tecnologia, que não tem acesso à área de negócio. Então, vou passar algumas dicas aqui interessantes para vocês. Tá? O que você deve fazer? Minimizar o tempo investido com pessoas que têm pouco poder de influência. Então, você deve começar a qualificação dos compradores bem cedo no processo de venda. Entender, perguntar para eles se eles decidem como é que funciona o processo de compra. Se a decisão é de colegiado, quem que decide, e barganhar por acesso. Nesse todo o ciclo de venda, você tem apresentações, o comprador pede para vocês fazerem, conseguir visita a clientes, conseguir acesso a clientes, ligar para clientes de vocês, enfim. Ele pede uma série de coisas. Aí que é o momento de você fazer a reciprocidade. Como que você consegue desse seu comprador, do seu interlocutor, você barganha para o acesso a níveis mais altos. Você barganha por informação sobre como funciona o processo de decisão. E o quanto antes você mudar de patrocinador vai ajudar você se você identifica que a pessoa que você está como interlocutor ela não tem poder. Agora, como que eu uso isso dentro dos templates? Esse daqui é uma carta, um e-mail, um comunicado, ok? Que eu estou formalizando após uma reunião, após uma demonstração, eu estou formalizando que o entendimento que eu tive das dores foram essas, as razões que ele tem para mudar são essas daqui, e eu já dei uma visão de solução. Só que se vocês notarem aqui embaixo, eu já coloco o envolvimento de outros decisores.
Então, eu já digo aqui, ó, pô, você diz que se tivesse as capacidades, o Mário Almeida poderia atingir suas metas de receitas. Então, eu estou já colocando o nome de outras pessoas aqui e influenciando para tentar subir, ok? Que outro documento eu tenho para fazer isso, tá? Dentro dessa negociação? Aqui é um outro modelo, tá? Que mostra que eu fiz um acordo e eu estou negociando acesso ao poder. Então, você concordou em avançar com a nossa empresa e me confirmou, se a gente conseguisse provar que a gente consegue fornecer as capacidades, habilidades que você precisa, você me apresentaria ao executivo, ao vice-presidente financeiro. Então, você documentar esse tipo de coisa, para não ficar verbal, ok? Então, as ferramentas para essa etapa tem os e-mails para os patrocinadores, os diversos modelos de e-mail, e o alinhamento estratégico. Então, tem muita coisa com relação a modelo de comunicado, frases, abordagem, que vem junto na metodologia, ok? Eu vou passar aqui da chave, porque a gente está avançando no horário, eu não quero prender muito vocês aqui. Agora eu avanço para como controlar o processo de venda. Então, após essa conquista do acesso aos decisores, eu tenho que planejar muito bem todas as etapas do meu processo de venda, né? Como é que eu vou encaminhar o meu prospect na direção que eu quero de venda? Eu não vou controlar ele, eu vou controlar o processo de venda, mas também com ternura a ponto dele entender que ele está fazendo o caminho também, está trilhando o caminho que ele deseja, ok? Então, aqui eu tenho uma lista de eventos. Isso aqui faz parte do plano de avaliação, né? Tem 3 itens aqui. Veja que no terceiro item eu tenho até uma possibilidade de faturar esse serviço. Tá? Eu posso entrar num acordo com o cliente e falar, o nível de avaliação que eu tenho que fazer, que você me pediu, ele é muito profundo. E, eventualmente, eu vou ter que faturar essas horas. Você pode até chegar num acordo disso com ele. Então, você detalha todas as atividades que você tem até o fechamento. Isso daqui é o planejamento do processo de venda. O outro documento, e até está disponível no meu site, se vocês quiserem fazer o download desse modelo, do Roadmap to Close. Tá? Então, quais são as ações que você tem? Veja que a atividade principal aqui, a última, ela não é a assinatura do contrato. A assinatura do contrato está em 25/8/2017. Desculpa, está mais para frente. Contrato assinado 29 de setembro de 2017, contrato assinado. Eu preciso colocar que a atividade principal do projeto é o go live do projeto e não a assinatura do contrato. Esse conteúdo do Roadmap to Close, eu posso compartilhar com o cliente e pedir um ok dele. E eu vou acompanhando se isso daqui está sendo executado ou não. Esse documento ajuda muito a você ter um forecast mais assertivo. Se seu time de vendas, para as principais oportunidades, ele está fazendo esse Roadmap to Close, você tem muito mais chance de bater a meta e ser assertivo, ok? Deixa eu avançar. Agora aqui as etapas de proposta e negociação, tá? Aí eu peço para vocês aqui para fazer uma reflexão. Você acredita realmente que o seu cliente vai investir na sua solução porque você está utilizando tecnologias como inteligência artificial, blockchain, machine learning, enfim? Será que ele compra software por conta disso? Ou ele compra software para reduzir custo, aumentar a receita? E esse ônus da justificativa financeira é seu. O cliente, aqui eu vou mostrar dados para vocês, eu fiz pesquisas sobre isso e busquei dados de mercado. 95% dos projetos, eles exigem justificativa financeira. E eu disparei uma pesquisa com executivos de tecnologia, junto com o portal do Baguete, e 100 e poucos responderam. Eles falaram que quase 70% dos fornecedores de tecnologia não ajudam eles a fazer uma justificativa financeira, ou não entregam a justificativa, né? E bate com outro dado que eu vi que os empreendedores me responderam, que 49% deles considera a alta complexidade de fazer estudo de ROI.
E isso é uma questão que eu entro muito a fundo no meu treinamento de venda de valor com engenharia de valor. Tá? Independente do tipo de negócio da empresa, você sai de lá com um belo esboço de uma justificativa financeira. Os critérios de sucesso. Isso daqui vai ajudar você depois na parte de Customer Success. Você vendeu, você tirou a foto de como o cliente estava no momento que você vendeu, e depois você consegue tirar a foto depois quando ele melhorou. Isso daqui é chave no processo para você medir o seu sucesso e para negociar com o cliente também. Isso daqui é muito importante. Tá? Esse daqui é um exemplo do que eu levo no meu treinamento para fazer análise de ROI. Eu montei essa área de engenharia de valor no private da TOTVS. Tá? Eu fiz a formação de engenharia de valor na SAP, sobre o segmento de manufatura, distribuição logística e varejo. Então, conheço bem sobre essa questão de desenvolver o retorno do investimento. Então, eu mostro as diferenças, por exemplo, quando a gente está falando de CAPEX e OPEX, payback, como é que você chega no VPL, no valor presente líquido. Enfim, isso daqui é bem detalhado no meu treinamento. E isso daqui faz você avançar no ciclo de venda e confirmar. Quer dizer, se você fez essa justificativa, com certeza você tem um diferencial junto ao comprador. Tá? Então, isso aqui são as ferramentas que são entregues dessa etapa. Ok? E como chegar nesse acordo final? Ok? Dou três pontos aqui, 3 fundamentos claros. Tá? Você entender o que é e o que não é fechamento. Isso daqui é muito importante, se está no momento também para o fechamento. Tá? E você criar esse ambiente, o clima de ganha-ganha. Que o cliente enxergue que ele está entrando em trabalhando com uma empresa que ele tem eventualmente uma parceria e que tem uma relação ganha-ganha. E, obviamente, a preparação. Tá? Então, não tentar fechar o negócio antes de perder o timing do negócio. Okay? Então, como eu falei para vocês, a questão chave para definir o fechamento. Eu tenho uma definição do fechamento, closing, né? Até eu tenho um treinamento sobre isso, de closing. São os vários sims que você precisa receber durante o ciclo todo de fechamento. E o outro tipo de closing, que é o final, que é aquele momento que você está na negociação, que é para bater martelo mesmo, ir para o contrato. Tá? Então, aqui embaixo, eu passo um checklist para você saber se a oportunidade realmente está no momento de fechamento, se você já conseguiu uma reunião individual com quem realmente tem poder de decisão, se o ROI foi desenvolvido, o payback foi aprovado pelos decisores. Esses pontos aqui são muito importantes. Okay? Existe uma planilha de negociação para você se preparar. Como que você relembra do plano, da proposição de valor, quais foram as dores e qual a visão de negócio que você tem. Você faz uma preparação com o que o comprador pode vir de objeção e você já se prepara. Tá? Então, aqui tem até um modelo de planilha de negociação dentro da metodologia.